Olá a todos e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, espero que esteja tudo bem desse lado. Hoje tenho aqui uma objetiva muito especial, é a Canon RF 24-105 2.8 LIS USM-Z. É um nome muito fácil de decorar, como vocês podem imaginar. Mas tirando o nome à parte, esta é uma objetiva com que todos nós sonhamos durante anos a fio. Uma objetiva 24-105 capaz de fazer todo o range a 2.8 constante. Isto muda tudo. Isto é uma obra de engenharia por parte da Canon e é a primeira objetiva zoom 24-105 2.8 a ser produzida até hoje. E é sobre esta objetiva que eu vou falar neste vídeo. Uma das promessas que foi feita com o Mount RF é que iria ser possível criar objetivas completamente diferentes daquilo que nós estávamos habituados. Isto porquê? Porque nós agora temos o vidro da nossa objetiva muito mais próximo do sensor da nossa câmara. E a primeira objetiva a sair com um desenho completamente diferente a nível da arquitetura da objetiva foi a 2870 2.0, que basicamente é como se vocês tivessem várias primes dentro de uma objetiva zoom. E pouco tempo depois começou-se a falar novamente sobre a 24-105 2.8 ser uma possibilidade. E aqui está ela, 2.8 de 24 a 105. É uma objetiva perfeita para praticamente tudo. Quem faz casamentos, quem faz videoclipes, quem faz fotojornalismo vai adorar esta objetiva. 24-105 é um range universalmente utilizado por muita gente, porque vocês só precisam de trazer uma objetiva para o trabalho e isso dá imenso jeito, como é óbvio. E é isso mesmo que esta objetiva é capaz de fazer. É uma objetiva mesmo muito versátil, que dá para praticamente tudo. Vocês só precisam ter uma objetiva dentro do vosso saco de fotografia e podem fazer praticamente qualquer trabalho. Então vamos falar aqui das grandes diferenças a nível de tamanho e peso entre esta objetiva e estas duas que eu tenho aqui, a 2470 2.8 e a 24-105 f4. Para começar, esta 24-105 pesa 1430 gramas, portanto não é uma objetiva muito leve, mas para vocês terem uma ideia, em comparação ela pesa mais ou menos o mesmo do que a 70-200 2.8 EF. Em comparação, por exemplo, aqui com a 24-105 f4L, esta pesa 700 gramas, portanto é metade do que pesa esta 24-105 2.8. E depois a 24-70 pesa 900 gramas, portanto está ali no meio entre a 24-105 2.8 e a 24-105 f4. Agora, qual é que é a diferença que eu acho que é maior entre estas três objetivas? Como é óbvio, o tamanho da objetiva. Esta aqui é muito mais longa do que estas duas que eu tenho aqui na minha mão. A 24-70 é ligeiramente maior do que a 24-105, mas depois aqui temos a 24-105 2.8 que é muito mais comprida do que as outras duas. Mas há uma razão para isto acontecer. É que nós podemos fazer zoom interno, ou seja, não vão ter nenhum tubo que vai estender para fora da objetiva e isto vai dar imenso jeito, especialmente quando vocês precisarem de calibrar esta objetiva e a vossa câmera com o vosso gimbal. Só para vos mostrar a diferença, por exemplo, quando nós fazemos zoom na 24-70 em comparação, por exemplo, eu estou a fazer zoom aqui nesta objetiva e vocês podem ver que o tubo interior estende bastante para fora. Não é muito, porque o range é só de 24 a 70, mas é considerável e isto vai logo desequilibrar quando vocês fazem a calibração, por exemplo, com o gimbal. Aqui com a 2470, vejam só,
é muito mais longo o tubo que vai sair para fora, portanto 24, 105, há uma diferença considerável. E depois há outra coisa que vocês têm que ter em conta, especialmente se estiverem em situações em que está muito vento. Toda esta arquitetura e toda esta engenharia que vai, por exemplo, dentro da 24-105 f4 e da 24-70 2.8, em que o tubo vai estender para fora, reparem só como se eu abanar aqui a parte frontal dos elementos ópticos, ela vai vibrar. E isto com o vento pode ser um problema. Por exemplo, eu com a 24-105 não sinto assim muito, mas quando estou a utilizar a 100-500, se estiver a 500 mm, eu tenho que ter sempre um suporte para a frente da objetiva, especialmente quando estou a fazer vídeo, para não sentir todas as vibrações. Portanto, logo aqui temos uma diferença muito grande. Eu posso fazer zoom aqui na minha 24-105 2.8 e não vai haver nenhum tubo a estender para fora, como eu já referi. Outra diferença que vale a pena mencionar é o facto de esta 24-105 2.8 ser a primeira objetiva RF que nos permite controlar diretamente na objetiva através de um anel dedicado o nosso f-stop. E é muito fácil nós operarmos este anel. Basta clicarmos aqui onde diz Iris e agora temos acesso ao nosso anel de f-stop. Podemos assim controlar a nossa abertura através deste anel. E não tem cliques, como podem ver, não tem nenhum clique e é muito suave. Portanto, isto é particularmente importante para nós, por exemplo, quando estamos a filmar uma situação em que saímos de um sítio muito escuro para muito claro e podemos controlar suavemente através deste anel a nossa exposição. Isso é uma coisa que era impossível acontecer, por exemplo, com estas objetivas RF, porque apenas temos controle através da nossa câmara, do f-stop, e para além disso temos sempre aqueles hard stops. Portanto, cada vez que vocês passam, por exemplo, de 2.8 para 3.2, vão sentir um clique e vão sentir uma diferença de luz que vai ser bastante visível na vossa filmagem. Portanto, uma das grandes vantagens para mim é o facto de agora termos este anel dedicado, que até podemos pôr, por exemplo, um follow focus que pode controlar apenas este anel. Se nós quisermos utilizar esta objetiva de uma maneira normal, basta voltarmos a clicar aqui onde diz Iris e agora temos aqui um Azinho. Este A quer dizer que é um modo automático que será controlado através da nossa câmera. Para além de todas estas diferenças físicas que eu já referi nesta objetiva, ainda temos dois botões que são customizáveis, portanto vocês basta configurarem estes dois botões para uma função qualquer que vocês queiram e assim têm acesso a elas através da objetiva. Para além disso, ainda temos aqui este anel, que é o anel que é existente em todas as objetivas RF praticamente, que vai permitir nós associarmos uma função também através da nossa câmera. No meu caso, eu tenho este anel sempre dedicado ao ISO e consigo controlar o ISO através deste anel e é uma coisa que eu adoro. Depois temos aqui este anel de foco que para mim é a grande diferença entre todas as objetivas RF que eu já utilizei até hoje. Até hoje, eu se quiser utilizar, por exemplo, o anel de foco aqui da 24-105, a resistência não é muito grande e não sinto que tenho um controle muito aprimorado sobre o foco nesta objetiva 24-105 f4. O mesmo posso dizer aqui da 24-70, já tem um bocadinho mais de resistência do que a 24-105, também é uma objetiva mais moderna, mais recente, mas mesmo assim ainda não está naquele sweet point. Aqui a 24-105 2.8 fez um trabalho excelente aqui no que diz respeito ao anel de foco. Tem uma resistência ideal e aquilo que nós sentimos é como se fosse mesmo um controle físico nesta objetiva do foco, porque como vocês sabem, a maior parte das objetivas hoje em dia, ou quase todas, são fly-by-wire e é digital. Portanto, é uma grande vantagem termos esta resistência no anel de foco desta objetiva, porque aquilo que parece é que estamos mesmo a controlar o foco com uma precisão incrível, como se fosse uma objetiva das antigas. A Canon diz que esta objetiva é parfocal, o que significa que nós podemos, por exemplo, estar com um objeto focado a 24 mm, fazemos zoom
para esse objeto e esse objeto vai continuar a ficar focado. É uma coisa que normalmente não acontece nas objetivas de fotografia. Se vocês experimentarem, metem 24mm no modo manual e depois vão fazer zoom, vão ver que quando chegam a 105mm não está focado no sítio onde vocês tinham focado a 24mm. A Canon diz que isto é feito eletronicamente, portanto não é uma verdadeira objetiva parfocal, mas eu já experimentei aqui com a R5C e funciona mesmo muito bem. Mesmo não sendo uma verdadeira objetiva parfocal, o facto de ela utilizar ajuda eletrónica funciona mesmo muito bem, por exemplo aqui com a Canon R5C. Aquilo que vocês têm que fazer para que tudo isto funcione é têm que atualizar a vossa R5C para o último firmware para terem acesso a todas estas vantagens com a 24-105 2.8. Esta objetiva leva filtros de 82mm, portanto é perfeito para toda a gente. Eu estou farto de dizer isto, vocês quando compram filtros ND, polarizadores, seja o que for, comprem de 82mm porque é sempre fácil vocês adaptarem para outras objetivas. Por exemplo, de 77mm ou de 67mm é muito fácil adaptar. Portanto, mais um ponto a favor aqui para esta objetiva, o facto de levar filtros de 82mm. Outra diferença que eu achei bastante peculiar é o facto de agora a coleira ser fixa. Ou seja, vocês não podem retirar a coleira, mas podem retirar o apoio para o tripé. Basta vocês rodarem esta coisinha aqui, tem aqui um botão, basta puxarem para a frente e vá lá. Agora vocês têm o vosso suporte para tripé na vossa mão e assim podem utilizar a vossa objetiva de uma maneira mais simples, sem aquele apoio para tripé. Normalmente é isso que eu utilizo. Depois, temos também agora aqui uma coisa muito diferente. Estão a ver estes pins aqui? Estes pins é para vocês conectarem um adaptador de zoom para esta objetiva. Ou seja, vocês vão poder fazer zoom com esta objetiva diretamente através de um zoom rocker que é possível comprar à parte para esta objetiva. Isto é particularmente útil para pessoas, por exemplo, que vão filmar casamentos e querem fazer aqueles zooms muito suaves durante a cerimónia, embora eu acho que o preço desse adaptador seja bastante caro. E por falar em preço, aqui na minha mão estão 3.900 euros de objetiva. Portanto, não é uma objetiva barata, como é óbvio, mas é a primeira do seu género. É a primeira 2.8 24-105 e, portanto, a Canon está a pôr um preço que eles acham que é justo. Eu acho que é um bocadinho acima daquilo que deveria ser. Talvez mais tarde as objetivas vão baixar um bocadinho mais de preço, mas aquilo que eu vos posso dizer é que quem pagar 3.900 euros por esta objetiva vai levar duas objetivas num só. Vai levar uma 24-105 e uma 24-70 2.8, portanto tem aqui duas objetivas num só. E não se esqueçam de uma coisa, nós com esta objetiva temos uma vantagem muito grande, é que nós agora temos em quase todas as câmaras o Crop Mode. Nós podemos passar para o modo Super 35, não só em fotografia, por exemplo, que é a APS-C, mas também em vídeo para o modo Super 35 e assim podemos ter um reach maior. Portanto, na verdade, nós temos aqui uma 24-105 e depois temos, por exemplo, uma 50-170 ou 180. Portanto, temos uma versatilidade gigantesca com esta objetiva e é por isso que a Canon está a pedir 4.000 euros ou quase 4.000 euros por ela. Esta objetiva tem uma abertura circular de 11 lâminas, ao invés destas duas que têm uma abertura circular de 9 lâminas. E o que é que isto vai fazer na realidade? Isto vai permitir que vocês tenham um bokeh mais suave possível com esta 24-105 2.8. Outra diferença que existe também de esta para estas duas é o facto de ela agora contar com dois motores nano aqui dentro, o que significa que a nível de autofoco eu posso testar isso. A nível de autofoco esta é a melhor objetiva da Canon que eu já usei até hoje, ponto final. São dois motores a trabalhar para nós, a trabalhar para o autofoco e ela não falha uma única vez, portanto tem sido mesmo uma das coisas que eu fiquei mais impressionado, foi o facto de poder estar, por exemplo, a fazer zoom e ela manter o foco sempre naquilo que eu quero. Portanto, parabéns Canon, fizeram aqui realmente uma obra de arte de engenharia, especialmente nesta 24-105 2.8.
A nível de estabilização, vocês não vão ficar desiludidos com esta 24-65. É muito boa a estabilizar as nossas imagens. Consegue até 5.5 stops sem IBIS e 9 stops com IBIS. No caso, por exemplo, destas duas, conseguem apenas 5 stops sem IBIS e depois conseguem os tais 9 stops com o IBIS, mas o que me interessa para mim, como utilizo a R5C, é o facto de ela conseguir 5.5 stops sem IBIS. Eu acho que é de facto um feito eles terem conseguido estabilizar tão bem esta objetiva. 5.5 stops sem IBIS. Uma verdadeira maravilha para utilizar com a R5C. Mas mais importante do que isso é o facto de pela primeira vez numa 24-65 termos controle sobre a estabilização da nossa objetiva. E eu não vos posso dizer o quanto eu já tinha pedido à Canon para fazer isso e finalmente eles implementaram isso nesta objetiva. E é muito importante, especialmente quando nós estamos a filmar, por exemplo, a 105mm e queremos fazer um acompanhamento de um carro, um movimento de pan, agora temos a opção de controlar todo esse movimento. O que acontece normalmente quando eu utilizo a 24-105 não tem controle sobre essa estabilização, é que às vezes sinto aqueles saltinhos que existem quando nós estamos a acompanhar um carro. Uma coisa que não acontece, por exemplo, com a 100-500, porque já tem este modo de estabilização e nós podemos controlar esse nível de estabilização. Portanto, é muito importante para mim e obrigado Canon por pela primeira vez numa objetiva deste género nós termos acesso ao controle da nossa estabilização. A nível de qualidade óptica, eu posso dizer que é a melhor objetiva zoom que eu já utilizei até hoje, sem dúvida alguma. Super sharp, não só no centro, mas também nos cantos. É muito interessante a nível de bokeh, portanto, toda a parte que é desfocada na imagem fica sempre com um ar cremoso, sedoso e que é muito apetecível de olhar. Portanto, é daquelas coisas que quando eu utilizo esta objetiva, eu estou sempre a 2.8 porque quero ver todo aquele fall-off, todo aquele bokeh a acontecer e ter isso numa imagem faz com que as nossas imagens sejam mais artísticas e, acima de tudo, que sejam o mais cinematográfico, que é uma coisa que se utiliza hoje em dia. Esta é, na verdade, uma objetiva que é a mais versátil que nós podemos encontrar na Canon para utilizadores que façam uma utilização híbrida, ou seja, que tirem fotografias e que façam vídeo. Por exemplo, até agora nós só tínhamos, por exemplo, objetivas de fotografia ou objetivas de cinema e esta linha, esta gama Z vem fazer a ponte entre os utilizadores de fotografia e os utilizadores de vídeo e criaram uma objetiva que serve os dois mundos. Isso para mim é mesmo muito importante porque eu não vou ter que gastar 15 ou 20 mil euros numa objetiva de cinema e assim ganho muitas funcionalidades dessas objetivas numa objetiva que também serve o propósito da fotografia. Portanto, a Canon fez aqui uma excelente objetiva, sem dúvida alguma. Para terminar, quero-vos só dizer que a R5C é a parceira ideal para esta 24-105 2.8. Isto porquê? Porque ela tem o melhor dos dois mundos. Temos aqui uma câmara de fotografia profissional, uma R5, e depois temos uma câmara de cinema com todas as ferramentas de auxílio para nós utilizarmos enquanto estamos a gravar vídeo. Para além disso, esta 24-105 tem todas estas capacidades não só para fotografia, mas também para vídeo e em conjunto com a R5C fazem um par inacreditável. A R5C tem sido a câmera que eu mais utilizo no dia a dia, tem sido um verdadeiro tanque de guerra e tem feito tudo e mais alguma coisa e sem decepcionar uma única vez. Eu nunca senti nenhum constrangimento ao utilizar a R5C, portanto eu acho que a 24-105 2.8 ficaria muito bem com a minha R5C. Vamos ver se isso vai acontecer ou não, não sei, são quase 4 mil euros, na verdade são 4 mil euros, portanto vou ter que pensar muito bem sobre isso, mas há uma coisa que eu não tenho dúvida, são 3.990 euros que são muito bem empregues porque de facto esta objetiva oferece tudo o que existe de melhor neste momento da Canon está dentro desta pequena maravilha de engenharia. Sou o Filipe Abreu, um grande abraço a todos e vemo-nos no próximo vídeo.